Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher incrível, uma mulher inspiradora. Ela que transforma dor em arte e joias em símbolos de cura. Ela é mãe do Apolo, escritora, orientadora educacional e ela é criadora da Orna, uma empresa linda que vocês vão conhecer aqui hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo Jéssica Morrone. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Nina, pelo convite. Que Estou muito feliz. Que bom. Nosso papo vai ser bem leve, bem descontraído. Eu queria te começar te perguntando como que tudo isso nasceu, como que a Orna surgiu na sua vida. Bom, surgiu da minha redescoberta de quem que era a Jéssica, né? Eu sou mãe solo desde 4 meses de gestação, né? Uhum. E meu filho, ele teve algumas questões de saúde que demandaram muito de mim, né? Então, assim, como eu já sou pedagoga, já tenho especialização nessa parte do desenvolvimento infantil, desde que meu filho nasceu, eu percebi que algo não estava certo. E aí, quando ele tinha mais ou menos um mês, conversando com outras mães, eu percebi que ele tinha algumas questões que eu deveria investigar, né? A princípio, eu achava que meu filho era surdo, né? Porque ele não responde a alguns estímulos. E aí me indicaram procurar uma odontopediatra, porque Hum. poderia ser outra questão, porque eu já tinha investigado questão de audição e tudo mais. E já Nisso, tinha descartado já a tinha, audição. já tinha descartado a questão da audição. Nisso eu descobri que ele tinha o freio muito preso e travava o pescocinho dele, né? Aí eu comecei a pesquisar um cirurgião, né? E aí, depois que ele fez a cirurgia, teve a reabilitação, que foi muito difícil também. Então, eu Isso ele fiquei pequenininho. pequenininho, com 2 meses. Aí, com 2 meses, ele operou, né? E aí eu fiquei em função de cuidar do meu filho. Toda semana ele tinha fono e fisioterapeuta, porque ele também estava, ainda está na investigação de autismo. Ele teve atraso no Na fala. desenvolvimento, na fala, ele ainda tem atraso na fala. Então eu fiquei exclusivamente sendo Mãe. mãe durante um ano. Até que um dia, quando parece a ficha caiu, aí veio o baque, né? E o que que eu sou, né? Será que a minha vida vai ser só isso, né? Será que eu quem que eu sou como profissional? Aí eu voltei a trabalhar, né? Aí eu me perdi na minha função, me perdi. E aí, em conjunto com a terapia, né, com outros grupos de mães, eu percebi que eu estava vivendo o luto, né? O luto da vida que eu tinha, que não ia mais existir, luto dos sonhos que eu tinha imaginado, que eu gostaria, né? E aí eu tinha duas opções. Ou mergulhava na depressão, né, que eu tive depressão pós-parto, ou eu ressignificava. E aí eu decidi ressignificar, né? E aí foi quando eu comecei a escrever, na verdade, meu primeiro livro. Eu tenho um livro pro meu filho Apolo. Gente, olha que linda. Ela tem É, livros. Vocês não têm noção foi quando eu dessa mulher. escrevi o meu primeiro livro. Aí o Apolo tem um livro, Que né? é o céu, aquele esse Não, é não, outro. esse é um exclusivo para Pra ele, ele. que eu Como escrevi. chama? Eu botei o nome dele, Apolo, Apolo. para ele ler quando ele se sentir à vontade. Foi o nosso primeiro ano, né? Porque eu falo assim, que quando ele nasceu eu renasci, Que né? linda, E Jess. aí aí voltei a trabalhar, ainda estava naqueles questionamentos, né? Quem A gente era a acaba nova perdendo a identidade, é, né? A gente vira até. Eu tenho quatro, né, filhos. A gente acaba virando a mãe do Apolo, é, né? Você se pega perguntando. e quem é? E eu? É. Não, né? E foi nesse questionamento que eu comecei assim, tá, mas e agora, né? Quando as coisas finalmente se estabilizaram, né? Quando meu filho começou a evoluir de uma forma positiva, gradativa, foi quando eu me virei para mim. Eu falei, tá, e eu? Né? E aí eu comecei um processo de autoconhecimento muito profundo. Nisso eu escrevi A Casa é o Céu e Você é o Altar, porque para nós, mulheres, nos lembrarmos que começa em nós. Nós Sim. somos o nosso altar, né? E nós temos vários papéis sociais, né? E nenhum desses papéis vão funcionar se a nossa base não estiver funcionando. Então não adianta a gente tentar ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor esposa, se o eu Jéssica, o eu mulher não está funcionando. E eu queria ser uma mãe melhor para o meu filho. Como é que eu ia ser uma mãe melhor? Sendo uma mulher melhor, né? Aí eu escrevi meu livro, né? A Casa eu saio e Você é o Altar. E desse livro teve duas ramificações. Teve o projeto com as meninas, que eu já trabalho
né, na minha escola, que é justamente para trabalhar a questão da autoestima, do empoderamento do feminino, né, delas se reconectarem ou descobrirem a essência feminina delas, e surgiu a Orna, né, a Orna que é justamente o propósito da beleza com propósito e acessibilidade. Gente, que coisa mais linda. E como que é se ornar por dentro e por fora, né? Porque tem muito essa pegada, né, na Tem. sua empresa. Não, se ornar é justamente quando eu começo a me amar por quem eu sou, né? E por que brincos, né? É, porque Por que brincos, brincos. né? Porque eu também seguia uma, uma outra influenciadora, a doutora Januse, né? E ela trabalha muito essa questão da maternidade, da gente aceitar ser a mãe possível, a mulher possível. E aí ela falou assim que em dias difíceis, ela tinha um brinco favorito dela. E aí quando ela colocava, parecia que os problemas ficavam menos pesados. E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, que sempre cuidei muito de mim, por conta da maternidade, das questões de saúde do meu filho, eu acabei me esquecendo. E aí eu tentando assim, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu preciso alguma coisa que me destaque, que eu não preciso de muito. E aí eu comecei a escolher os brincos. Aí são brincos justamente escolhidos para destacar o rosto da mulher, para destacar a energia, a essência interior dela. E a partir do momento que ela vai se reconectando com a essência dela, surge a beleza natural de ser quem ela é. Que a gente não precisa de muito, a gente só precisa ser quem a gente é, né? É, você falou uma coisa tão importante que eu sempre falo para as minhas filhas, né? Eu tenho três filhas mulheres e que eu falo assim, a gente precisa sempre nos amar, Uhum. né? Primeiro. Eu brinco com elas, eu faço uma analogia entre a questão do avião. Sabe quando no avião a gente entra e eles falam assim, caso aconteça alguma coisa, coloque primeiro a máscara Sim. de oxigênio em você para depois você ajudar o próximo. Uhum. Então, tudo faz muito sentido, porque se a gente não estiver bem Uhum. conosco, né, a gente como mulher estiver bem, como que a gente vai cuidar do próximo, dos nossos filhos, do nosso esposo, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que muitas mulheres, elas acabam perdendo essa Sim. essência. A gente lutou tanto, né, Uhum. para que tivéssemos espaço no ambiente profissional e tudo mais, mas a gente tem que ser o que a gente quer, É. né? Eu acredito nisso, assim, a mulher, ela tem que ser o que ela quiser, Uhum. né? Então, assim, mãe, porque às vezes a gente fica tão sobrecarregada, Sim, né, Jéssica? A gente fica exatamente. assim, eu preciso ser a melhor mãe, eu preciso ser a melhor esposa, eu preciso ser a melhor profissional, eu Uhum. preciso empreender, eu preciso financeiramente ser bem-sucedida, e aí isso vai entrando num looping, e aí eu vejo um trabalho tão bonito que você está fazendo desde a adolescência com as É. meninas. Que é justamente isso, que elas entenderem o valor delas, que elas são lindas do jeito que elas são, que todo mundo merece ser amada, que todo mundo merece ser respeitado, que a gente não precisa se diminuir para ser aceita, né? Então é uma construção interna que começa aos pouquinhos. Então a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu também não me permito colocar em situações que vão me fazer mal, né? Então vem desse ornamentar a alma, né? Por isso Uhum. que é orna, essência em brincos, porque é a essência do feminino, a essência da mulher, né? O brinco é um acessório. Quem vai dar energia, beleza, é quem a mulher é, né? E é justamente com isso, para um resgate sutil de quem a mulher já é, né? O seu livro, ele tem a ver com essa pegada? Qual que Tem. é a mensagem principal dele? O livro, ele abarca várias experiências, né, que eu tive, mas basicamente experiências emocionais, né? Da questão de me sentir sozinha, de me sentir invalidada, de me sentir sobrecarregada, de quantas vezes eu desacreditei em quem eu era, de quantas vezes eu achei que eu precisava provar, ou me diminuir, ou me colocar em situações. Aí são poemas, pequenos poemas, né? Com, cada página é uma mensagem diferente, Que né? lindo! Que na verdade era para ser uma brincadeira esse livro. Que eu falo assim que meu livro é mágica, né? Que a cada dia que você escolher é uma mensagem Eu diferente. posso abrir Você pode ele e ler escolher isso. uma E aí parte. vem uma mensagem, né, para você. Porque a ideia era para ser assim. Só que as pessoas que adquiriram o livro gostaram tanto que acabaram lendo na sequência. Porque o meu livro, sem querer, acaba sendo uma sequência das minhas experiências, né? E no final
É como se fosse assim, pronto, eu acho que agora eu tô pronta, né? Acho que eu tô Eu ia te pronta. perguntar isso. Você acha que a Jéssica mudou depois da escrita do Não, livro? totalmente, né? E foi até para trabalhar uma questão de autoconfiança minha. Porque a gente também fica o tempo todo assim, isso não der certo, isso der errado. A loja é um sonho antigo, né? A Orna é um sonho antigo que eu sempre falava assim, mas eu não nasci para isso, e se der errado, e se, sempre na questão do O negativo, medo, né, do de medo. arriscar. E aí foi quando eu comecei assim, gente, eu sou mãe. Tem, tem superação maior do que isso? Né? E eu acho que, e eu falo assim, que tudo isso hoje é graças ao meu filho, né? Eu falo que o meu filho despertou a mulher que eu sempre quis ser. Então, que nem eu falei assim, eu tinha duas opções, ou me afundava em arma, um monte de lamentação, o que não deu certo, ou eu me apegava ao que tinha de melhor. E eu fui me apegando ao melhor, eu falei, tá, então, disso, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora, né? E graças ao meu filho, hoje eu posso falar que hoje eu sou a mulher que eu sempre quis ser. Só que eu tinha medo, não tinha coragem, muito receio, muito receio. O que a gente tem a perder? Nada, né? Se a gente não arriscar, na vida tudo é 50%. Perfeito. Então, tudo pode Eu, dar certo, como tudo pode dar errado. eu fiz um podcast hoje de manhã com uma mãe também. Ela perdeu o filho, né? Uhum, Então, ela falou assim, Marina, a gente deve sim viver o luto e eu uhum, acredito que você tenha vivido, né, sim, um luto diferente do que ela passou, mas não deixa de ser um luto. É, Só que a gente vai. É o olhar o copo meio cheio, é, né? Ela falou assim: eu tinha a escolha de olhar sempre a minha vida com tristeza, sempre pensando, e se ele tivesse aqui, por que que Deus fez isso comigo? A gente começa uhum, a pensar um monte de coisas uhum, ruins, né? Quando vem esses sentimentos de tristeza, de uhum, depressão e tudo mais. Mas quando você consegue ressignificar, é, você consegue ver o copo meio cheio, uhum, ao invés dele meio vazio. uhum, E eu acredito que isso aconteceu com você, sim, né? Porque no primeiro ano, talvez ali, você estava num processo de depressão, sim, do tipo assim, meu Deus, eu tive um filho, agora eu tô só, eu uhum, não tenho auxílio, sim, eu tô sozinha. Eu tive 4 gestações, e a gente se sente feia depois sim. Tudo que muda, tudo muda, o como. corpo muda, os hormônios estão à flor da pele, Uhum, e aí isso acaba mexendo na mulher como um todo, sim, não só no físico, mas no emocional. Mas é o que você fala, né? Para onde eu. Quem que eu. Para onde eu quero ir? Eu quero ser essa Jéssica uhum, triste que fica, né, sim, só. Ou eu vou ressignificar isso, e hoje você teve uma fala linda, isso tudo é pelo meu filho. é. Então, quando você consegue ressignificar, você consegue falar, cara, a maternidade, ela me trouxe só Sim. benefícios, né? Né? E não é nem romantizando, porque a maternidade. Eu ia te perguntar Não é isso, nem porque muita romantizando. gente romantiza, né? A É maternidade, difícil pra a caramba. maternidade só é difícil para quem vive a maternidade. Mas é que nem eu falei assim: não precisa ser um fardo, né? Não precisa ser Não pesado. precisa ser pesado, né? Lógico, existem dias que a gente tá sempre cansada, né? Exausta, mas a questão é: eu também estou fazendo isso pro meu filho ter como um exemplo. Que assim, mas eu posso tentar, eu posso seguir as minhas vontades, né? Eu tenho até uma frase que eu carrego que veio dos meus pais, né? Tudo que você escolher fazer na sua vida, faça bem feito, você terá sucesso. Você pode virar um vendedor de caneta. Se você virar o melhor vendedor de caneta, você vai ter sucesso, né? Porque a gente acaba estigmatizando algumas profissões, algumas situações. Mas quem garante que se você seguir o plano A, você realmente vai ter sucesso? Não. Se você está indo só porque a sociedade diz que aquele é o melhor caminho, mas você não sente aquilo, você não vive aquilo, você não vai ter sucesso, Perfeito. Eu né? concordo com isso em número, gênero e grau. Né? Então, assim, a Orna, né, nasceu justamente de tentar auxiliar, trazer uma luzinha para meninas, para mulheres, falar assim, olha, eu te vejo e eu espero que você se veja como eu te vejo. E aí começar a trazer um ressignificado da mulher com ela mesma, né? A gente estava falando antes de começar o podcast
que, gente, meninas que estiverem assistindo, os preços são super acessíveis. E quando eu digo super acessíveis, é super acessíveis mesmo. Eu fiquei chocada. E ela me deu uma explicação, queria que você falasse Sim. sobre isso, né? Uhum. Bom, os valores, né? Algumas peças são importadas. Agora eu tô com uma fornecedora brasileira, mas eu gosto também de variar os fornecedores. E qual que é a ideia? A ideia é que seja acessível, né? Porque a gente não precisa pensar que a gente precisa gastar rios de dinheiro, né? Ah, porque precisa fazer isso. Não. O simples é funcional, né? O Perfeito. simples pode ser bom. O simples pode embelezar, né? E por isso que a questão não é só ganho, mas é questão de tocar, né? De sensibilizar, de espalhar. Então, foram pensados valores que fossem acessíveis, né? Que pagassem assim custos, né? Do material, mas que pudesse chegar ao máximo de mulheres possíveis de todas as classes sociais, né? Eu achei tão bonito isso, porque a Jéssica, ela é orientadora educacional, né, numa escola. E ela falou, Marina, na minha escola eu consigo embelezar desde a diretora até, Exatamente. né, Uhum, uma profissional menos remunerada ali. Então, uhum. assim, é mais do que simplesmente uma empresa, né, um É um propósito, propósito. né? Surgiu como propósito. Como que você consegue conciliar hoje a vida de mãe e de empreendedora, de profissional lá? Porque, É. menina, eu Hum. sei, assim, o tanto que é difícil, É. né? Assim, a gente conciliar. E eu te Uhum. pergunto justamente porque Uhum. você é mãe solo, né? Sim. Outras mulheres que estão aqui nos assistindo Uhum. podem ter essa mesma dor. E como que você consegue conciliar essa vida? Teve até um amigo meu que ele até brincou assim: como é que você é mãe, você trabalha, escreveu um livro e abriu uma loja? Não, gente, sério. É surreal. Não, e foi engraçado porque o meu livro, de fato, né, ele nasceu às madrugadas, nas insônias, né? Então, assim, quando a mente estava inquieta, porque, né, a mente de uma mãe é sempre inquieta. Sim. E eu falei: então tá, então vamos trabalhar. Já que a gente não consegue dormir, já que a gente Vamos vamos produzir. produzir. E nisso começou a fluir. Né? Aí o livro nasceu das madrugadas. Nessas madrugadas surgiu a ideia da loja. Será que eu faço uma loja? Será? Não. É arriscado. Não, vamos, Começar vamos devagar. amadurecer. Né? E aí foi amadurecendo, fui conversando com umas pessoas ao meu redor. E as pessoas, não, acho legal, legal. Tanto que agora já querem que eu expanda para colares e não sei o que. Eu falei, não Eu vai, acho, eu tô no time dessas aí. né? E aí justamente aí eu começo a ressignificar de novo, né? E aí uma, a ONA, mexer com a ONA, com o meu livro, virou o quê? O meu lazer, também é o meu descanso. Porque é uma forma de eu fazer uma coisa que eu gosto, né? Então, enquanto estiver prazeroso, está ótimo. A partir do momento que eu sentir que está desequilibrando, eu vou ter que reavaliar, reconsiderar. Então, eu tenho poucos momentos livres, né? E nesses momentos livres é quando eu consigo fazer a gestão da loja, né? Do livro. Às vezes, existem momentos que meu filho está com o pai, e nesse momento que ele está com o pai, eu falo que é o meu momento também. Aí é quando eu estou organizando minhas coisas, organizando minhas questões pessoais. Então, eu uso um pouco tempo livre que eu tenho de forma produtiva. Que lindo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais do projeto que você tem com as meninas, com Uhum, as adolescentes, né? uhum, Porque eu acredito muito que quando a gente quebra algumas crenças, sim, né? uhum, é, que às vezes é vivenciado desde a infância sim, e até a adolescência, e quando isso é tratado mais precocemente, uhum, a vida adulta dessa uhum, menina vai ser muito mais leve, muito uhum. mais saudável. O projeto, na verdade, eu já ia elaborar um projeto, né? Eu já estava escrevendo o meu livro e aí surgiu uma briga entre meninas. Começou assim, né? E lá na nossa escola a gente não gosta dessas punições convencionais. A gente gosta de advertências construtivas, né? Que tem um propósito. Porque você advertir a criança ou adolescente só por advertir não vai fazer nenhum sentido. Ele vai Não ficar com vai raiva, transformar, não ele vai vai. continuar com raiva e vai continuar fazendo o que estava fazendo, né? E aí eu já tinha me disponibilizado a criar um projeto para as meninas.
E aí, no meio dessas madrugadas, fazendo o meu livro, eu pensei assim, como é que eu posso simplificar esse conteúdo? Porque o meu livro é mais denso, é É mais mais adulto, adulto. né? É um conteúdo mais adulto. Como é que eu posso criar uma linguagem acessível, né? E aí, o que que eu fiz? Né? Eu criei um baralho fictício com imagens, uma mensagem, uma pergunta e uma atividade Que para elas, legal! né? E aí são 10 cartas, então seriam 10 encontros, né? E aí eu tô fazendo de acordo com o cronograma das aulas delas, né? E qual que é o propósito dessas cartas, né? E como seriam esses encontros e quem que participa? Geralmente foram meninas que se envolveram em situações de violência, em situações de fofoca, em situações de baixa Às autoestima, vezes um bullying. um bullying, né? Então esse é meu público-alvo, porque a ideia é prevenção, né? E aí a gente sabe que os contextos familiares são muito diversos, né? Então a gente só tem um espaço da escola. Então começou para ser um trabalho preventivo, né? Já da gente trazer alguns questionamentos. E aí nisso eu sempre pergunto para as minhas alunas quando elas tiram a carta e a atividade, eu falei: "Isso faz sentido para você?", né? Você sentiu que você já é diferente a partir do momento que você começou? E elas me procuram incansavelmente. Hoje você vai chamar a gente? Hoje você vai chamar a É um gente? atendimento individual Algumas preferem individual por para conta não de se. se expor, que ainda é um, né? Nem Uhum. todo mundo consegue falar sobre seus sentimentos. E algumas preferem em dupla, tem amiga que se sente confortável, tem um grupo. Então depende de cada menina. Legal. Algumas se sentem à vontade em grupo, que elas compartilham, elas conversam. Nossa, fulano, isso tem a ver com você. Nossa, isso lembra aquela situação, né? E aí, para trazer de uma forma leve, falar assim, olha, aí uma das mensagens assim, tudo bem dizer não. Elas têm muita dificuldade em dizer não. Você é única. Então traz justamente essas mensagens de, olha, você sabe quem você é, mas você precisa olhar para isso, né? Então é justamente para resgatar o que elas já sabem e evitar que elas passem por situações desagradáveis no futuro. Você pensa em expandir esse projeto sem ser só para as meninas da escola? Já, inclusive, né, eu também fui convidada para fazer uma pequena palestra para um grupo de mulheres que sofreram violência, né, para mostrar para elas assim, olha, vocês podem abrir o negócio de vocês, porque por que algumas mulheres continuam em situações de violência? Muitas porque não tem como sair daquela situação, questões financeiras, né? Para elas começarem a pensar assim, olha, existem outras possibilidades. E nesse grupo tinha uma psicóloga, uma assistente social, que elas também tinham filhos, também atendiam adolescentes, e elas pediram material. Aí eu já reproduzi. Porque esse material das meninas, eu nunca pensei em vender. Eu pensei em realmente expandir o conteúdo. E aí mostrando para colegas minhas que têm filhas, muitas, Uhum. muitas conhecidas minhas que têm meninas, mais ou menos nessa faixa etária, principalmente, elas pedem material e eu forneço. E eu também ia tentar entrar em contato com a própria Secretaria de Educação para a gente expandir. Não, A ideia é expandir. mais adolescentes precisam de É, você, de é, verdade, porque é. eu vejo que existe muito reflexo do Uhum. que a mãe daquela menina passou, né? Sim, é um ciclo, E é né? um ciclo, né? E se não houver alguém para quebrar esse ciclo, ele vai se perpetuar por mais e mais gerações. Então, se a mãe às vezes foi, sei lá, vamos dar um exemplo da traição, Uhum. né? A avó foi traída, aí, todo homem trai. Sim. Aí a mãe acha que todo homem Aí trai. vai criando Aí crenças, vai né? criando, e Limitações. vai criando limitações. Então aquela criança, ela acaba achando e isso gera problemas na vida dela, né? De arrumar um companheiro Uhum. e de que aquilo não é uma Uhum. verdade Absoluto. Não, absoluta, né? a minha ideia é que, principalmente, o projeto, né, que é preventivo, chegue ao máximo de lugares possíveis, instituições, né, é, espaços terapêuticos, Perfeito. convencionais, até Escolas, né? escolas públicas, privadas. Então, assim, eu estou totalmente disponível para expandir o projeto, detalhar ele, né? É porque eu não trouxe aqui material, mas eu tenho ele todo montadinho, né? Eu quero. Porque tudo foi por recurso próprio, né? Então, tudo foi recurso meu, né? Eu Jura, mesma Jé? investi tudo. O meu Jura? livro foi recurso próprio, o projeto das meninas é recurso próprio. Por quê? Porque eu não estou só investindo em um projeto, eu estou investindo em vidas. E eu acredito. Então eu falo assim, que enquanto eu acreditar, eu vou mexer com isso, né? E a ideia é que quanto mais meninas
e mulheres sejam atingidas positivamente, aí eu falo que aí eu alcancei o sucesso. Você acha que toda dor ela pode ser ressignificada? Acredito. Só que tem que partir da pessoa, né? Às vezes a gente se coloca numa zona confortável, uma zona de conforto nada confortável, mas a gente só está acostumado com aquela dor, né? Tanto que durante o meu processo de depressão, eu me questionei, falei, nunca mais eu vou ser feliz. Eu tinha essa crença, eu nunca mais vou ser feliz, a minha vida é essa, tudo mais. E aí eu falei, não é possível, gente, essa não sou eu. Eu posso ser tudo, menos isso. Né? Eu não sou isso que eu estou sendo nesse momento. Mas eu precisei passar por essa situação, né? Eu consigo ver assim, que eu precisei passar por essa situação também para me ajudar no meu trabalho, com as minhas alunas, que passam também por Sim. situações de depressão, outras mulheres que passam por situação de depressão, né? Acabou que colegas minhas que não imaginavam passar por processo depressivo, e aí me falaram assim, Jéssica, agora eu sei o que você estava falando, né? Então, eu acredito que sim, mas a pessoa tem que decidir. E às vezes essa decisão é a parte mais difícil, né? É o primeiro passo. É, eu vejo, eu queria até o seu ponto de vista, porque hoje em dia muito se vê as redes sociais, né? Uhum. E as meninas, eu tenho filha na idade das suas alunas, quando elas começam a entrar na adolescência, existe um negócio do julgamento, né, muito forte, delas começarem a sentir uma certa vergonha ou receio de. E aí eu acho que é aí que vai se perdendo a Sim. identidade do ser o quem ela é. Uhum. E aí eu vejo que com a rede social isso se agravou um pouco mais, porque a pessoa fica se comparando com Sim. mas aquela menina, ela É. tem isso, ela tem aquilo, ela é bonita, ela é. Uhum. E isso vai cada vez mais diminuindo, talvez, ou então, sei lá, perdendo a personalidade daquela criança e, a criança vai, né, vai cada vez mais se comparando e tal. Eu falo para as minhas filhas assim, eu falo, Uhum. meninas, vocês têm que comparar com você É. mesmo ontem. Você tá sendo melhor que ontem? Se você tiver, tá tudo bem. Porque se você fosse comparar, a realidade daquela pessoa, ela é totalmente diferente da sua, a família que ela nasceu, tudo. Então, assim, eu vejo que a rede social também tem agravado um Sim. pouco isso. Queria saber o seu ponto de vista. Não, o maior veneno hoje, né, que a gente tem, principalmente em relação aos adolescentes, são as redes sociais, porque assim, tem a questão da maturidade, né, eles Uhum, acabam sendo mais influenciáveis, sim. né, e as pessoas plantam ali a realidade que elas querem, né, ali é a vida perfeita, o mundo perfeito, e como eles são muito novinhos, eles compram essa ideia, então Sim. eles acham, não, olha, eu quero isso pra mim, é, eu quero viver isso, né? E aí eles já entram na adolescência, que já viram uma chavinha na Uhum. cabecinha deles, que já é muito difícil. É porque a gente passa, a gente esquece o quanto é difícil virar essa chavinha, né? Aí a gente tem que pensar que tem questões físicas, biológicas, emocionais, que a gente orgânicas, que não tem como a gente controlar, que é do desenvolvimento humano. Então tudo isso já mexe demais. E aí você passa de um corpinho infantil para um corpinho mais maduro, aí você fica constrangida, principalmente as meninas, né? Porque aí começa a chamar mais atenção, só que a sua mente ainda é de É uma criança. criança, mas você já parece uma mocinha, você começa a atrair olhares que você não está acostumada, e nós vivemos em um mundo complicado, Um né? mundo machista Um ainda, né? mundo extremamente machista, né? Então, aí a sociedade já ensina essas meninas a se podarem, né? Olha o tanto de coisa que precisa ser desconstruído para reconstruir. E aí já entra a questão da autoestima, né? Por exemplo, não, eu não posso ser assim, porque assim eu vou chamar atenção. Porque eu então eu preciso chamar atenção, né? Mas atenção de quem? Para quê? Né? Então, essa fase, aí entra nessas redes sociais, onde muitas adolescentes são extremamente sexualizadas. Eu falo assim, a tecnologia muito sendo bem utilizada, ela é ótima, É maravilhosa, assim. isso. Eu falo muito na parte educacional também, nos ajuda imensamente, banco de dados, de atividades, de ideias para inovar, né? Para acessar os estudantes, eles gostam desses negócios de tecnologia, atividade diferente. A tecnologia bem utilizada, É sobre isso. agora, a questão é também quem está monitorando essas redes sociais, né? Porque
esses adolescentes, essas crianças ainda precisam de adulto. Então, que adultos nós estamos sendo, né? E aí é quando eu jogo a responsabilidade para a família. Que pais e mães vocês estão sendo? Quem está controlando, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Você simplesmente jogar o celular e achar, né? Porque hoje em dia existem vários aplicativos que a gente consegue monitorar, Sim, bloquear. Mas, gente, eles são extremamente inteligentes. A gente também subestima muito a inteligência. sim, Eles conseguem dar um jeito de burlar, de sim. acessar. Então, a questão é, por que eles estão precisando burlar? Por que eles estão com necessidade de acessar esse conteúdo? Né? Então, é aí quando entra também o meu trabalho com as famílias. Né? A questão de, vamos simplificar o complicado. Certas coisas não precisam ser tabu. Né? Porque tem aquela velha história, tudo que é proibido é mais gostoso. Sim. Né? Então, a questão é, você sabe que você se jogar da janela, você vai morrer. Você precisa se jogar para saber que você vai morrer? Não. Então existem coisas que às vezes os pais têm medo de falar, achando que vai incentivar, mas na verdade você vai estar prevenindo, né? Até entrando um pouquinho nessa questão das redes sociais e tudo mais, eu tenho uma aluna também que estava tentando o jogo do Roblox, Aham. né? Que tem Sim, chats, tem sim. trocas. E eu tava com aluninhas muito novas, de 11 anos, com comportamentos bem sexualizados. Então eu chamei para conversar com elas, né? Eu falei, do que vocês estão brincando? Porque para elas era uma brincadeira, né? Que elas tinham acesso lá. Ah, disso. Eu falei, o que é isso? Elas não sabiam dizer, Da né? inocência, né? Não. Só alguém viu, achou legal, achou divertido. E eu perguntei assim, e os pais de vocês? Né? Aí eu perguntei primeiro, sei lá, se elas já tinham menstruado. Aí não, né? E os pais de vocês já falaram sobre menstruação, sobre sexo? Não. Não. Eu falei, nossa, né? Estão meio atrasados, eu pensando, né? Porque algumas coisas, e não é a gente ensinar, não, é cuidar, né? Qual que é a nossa grande arma hoje? Informação. Isso. E se nós, enquanto pais, não ensinamos, as redes sociais vão ensinar. E não vão Exatamente. ensinar da melhor forma, né? A gente tem questões sérias de pornografia com adolescentes muito novos. E eles colocam a pornografia como base de relacionamento. E você, não, calma, não é isso, né? Tem uma frase do Murilo Gun Uhum. que ele fala assim: muitas pessoas hoje falam assim, muitos pais, né? Uhum. Falam, que mundo que vamos deixar para os nossos filhos? Quando na verdade a pergunta deveria ser: que filhos nós vamos deixar para o mundo? Exatamente. Porque é mais fácil hoje, porque educar eu acho que é uma tarefa extremamente desafiadora, trabalhosa, e na maioria das vezes as pessoas, os responsáveis, eles acabam deixando essa missão de lado para entregar às vezes um aparelho, né? Sim, Porque é trabalhoso dá você trabalho. educar, dá trabalho pra caramba. Então é mais fácil você entregar uma tela, alguma É. coisa para criança que Uhum. tá, Ou né? terceirizar, né? Ou Alguém terceirizar, resolve isso. entendeu? Uhum. Então isso vai gerando crianças que vão ter esse tipo de pensamento, né? Eu trago até um outro exemplo muito simples, assim. A gente também estava com uma outra aluna com essa questão, né? Também de muito acesso à rede social, uma vida sexual muito precoce. E ela entrou, né, também num processo depressivo, várias situações muito complicadas. Aí eu perguntei para ela, o que resolveria isso, né? O que a gente pode fazer? Como a gente pode te ajudar? A gente, vamos sair dessa situação. E você sabe que ela me respondeu? Ela falou assim, eu queria ter minha mãe de volta. Nossa, E foi uma mãe também, né, que fez as escolhas dela. Tá lá de corpo, só de corpo presente, não tá de alma. Aí você pensa assim, gente, às vezes. nossa, é profundo. Ela só falou assim: eu só queria ter minha mãe de volta. É só você sentar do lado do seu filho e falar assim: como foi seu dia? Mas estar presente, né? Você, como é que foi seu dia? E tá ali no celular. É estar presente. E não precisa de É muito. sobre tempo de É tempo qualidade, de né, qualidade. Jéssica? Às vezes eu vejo isso nos meus filhos. É, às vezes eu tô ali trabalhando em casa e eles, mãe, brinca aqui comigo, faz isso aqui. Aí eu falo, tá bom, vou. Eu vou, basta 30 minutos. Parece Sim, que você enche sim. O potinho do o amor. potinho do amor e não precisa de você ficar o dia inteiro brincando com a Não. criança. Você enche o potinho ali. Cara, depois a criança fica lá e brinca Exatamente. só. Só que você deu aquele carinho naquele momento, esteve cem por Uhum. cento ali, né? Eu acho que é sobre isso. Não, e eu vejo isso com meu filho, que é pequenininho, né? E criança pequena demanda muito. Meu filho vai fazer 8 e 9, aí você pensa, nossa, tem que brincar o dia todo, né? Eu também. Ele chama atenção, eu vou, brinco,
Também é questão de meia hora. Eles Quando estão Quando eu satisfeitos. vejo, eu já saio assim um pouquinho, porque a gente sempre tem alguma coisa pra fazer. Às vezes tem que adiantar um almoço, alguma coisa. Isso, Quando eu vejo ele tá brincando sozinho, exato. não fica naquele mãe, não. Por quê? Porque ele teve atenção, né? E a gente pensa assim, meu filho passa hoje em dia 10 horas na creche. Aí a gente, e eu me culpava muito, né? A mãe Sempre, sempre se culpa. sempre. Eu Eu já falei, passei por isso. meu Deus, meu filho vai ficar 10 horas, eu não vou conseguir me conectar com ele, não sei o quê. Eu falava pra minha É, mãe, eu falava assim, ele vai me é, esquecer. ele não vai querer saber de mim, né? Aí a minha mãe falava Vai me assim, culpar. você me esqueceu? Eu falei, não, ela então não vai. E aí foi justamente nisso. Eu comecei a investir o quê? No tempo de qualidade. E aí eu tentei também me organizar de modo que quando eu chegasse em Com casa, ele, eu ficasse um tempo de 100%. qualidade, que, gente, não precisa de uma hora, né? Meia hora. E aí eu chego, brinco com ele, né? A gente gasta ali a energia dele e eu consigo terminar de fazer o resto das coisas, né? E eu pensei, nossa, e ele tá feliz. Ele se sente bem, ele se sente acolhido onde ele tá, ele fica feliz quando eu chego, não se sente frustrado, ele não se sente deixado lá, né? Olha a gente olhando pro copo meio É, cheio, né? Porque poderia estar, ai meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo, eu deixo meu filho 10 horas na creche, mas não. Tô trabalhando em prol do meu filho para dar uma vida boa para ele. Quando ele chega em casa, eu tô 100% presente é e é isso. sobre Não, isso. eles não precisam de um dia inteiro. Não Não, eles precisa. nem aguentam a gente um dia inteiro, Nem eles né? Eles nem nem querem. aguentam a gente um É. dia inteiro. Porque a gente vai adaptando isso, né? Ele é pequenininho agora, aí tem a primeira infância, aí tem a adolescência. E aí, outra coisa na adolescência, a gente pensa que eles crescem e eles não querem colo, eles querem colo. Porque eu também já tive experiência lá no ensino médio. Querem. A gente pensa, fala assim, nossa, filho, que bacana, né? Eles sentem necessidade da validação. Então, é assim, se eles não têm essa validação, né? Não é ficar passando a mão na cabeça, não. Mas ela fala assim, olha, filho, eu tô aqui, né? Conta comigo, né? Você vai fazer uma coisa errada, eu vou brigar com você, mas você vai poder contar comigo. Não importa. Fez errado, beleza, mas a gente vai estar junto. E a partir do momento que eles crescem, alguns pais vão deixando eles muito soltos, Sim. né? E é mais ou menos onde começa, nessa idade que eu trabalho, né? Dos 14, 12, mas já tá grande, não precisa. Ele já se resolve sozinho. Ele É. vai sozinho. Eu falei, não, calma. Eles precisam de cola. Nós adultos precisamos de cola até hoje, Porque eles não vão né? precisar, né? Então, assim, é a gente mostrar que tá disponível, né? E se fosse um pouquinho, uma disponibilidade, a gente está ali. Eu acredito que uma boa parte dos problemas que a gente tem em vários aspectos sociais, inclusive, não existiriam, né? Gente, que papo legal, que papo leve, que mulher incrível. Adorei, adorei mesmo. Inclusive, quando você for expandir o seu projeto, Uhum, me chama, porque uhum, aqui, como você viu, a gente tem uma escola, então sim, acho que eu penso muito no preventivo. Quando a sim, gente consegue prevenir, seja lá o que for, seja você fazer um exercício físico para prevenir uma doença no futuro, ou seja, fazer um trabalho preventivo emocional nessas crianças para que elas sejam sim. adultos prósperos, né? Eu acho que é o que vai fazer mesmo a sociedade para frente. Eu queria que você deixasse como é que a gente te acha nas redes sociais. Aqui a minha rede social, arroba ona.essenciabrinco, né? E aí pode me procurar no WhatsApp também, pode deixar meu WhatsApp, Pode deixar. né? Meu WhatsApp é 99961962. Pode me procurar tanto pelo Instagram Gente, eu não sei quanto se pelo... dá, não sei se vai dar pra ver, mas sério, é assim, é divino. Eu já vou sair daqui um pouco mais pobre, porque vou ter que adquirir. Não, e essa coleção traz justamente essa proposta, né? A nova coleção, essa já é a segunda coleção, que são árvores, né? Não sei se dá para perceber, é a árvore, Sim, borboleta, que é total. justamente o renascimento, florescer, né? Que é para quem adquire se sinta florescida, Que renascendo. Então lindo! traz essa proposta também. Que lindo, amei. Pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Uhum, Eu acho que uma mensagem especial para as mulheres, uhum, né? Mulheres que talvez estejam passando por alguma uhum, dificuldade ou que vivenciam talvez um momento ali de decisão, de arrisco ou não uhum, arrisco. Eu acho que você tem um repertório enorme aí para contribuir, a gente já viu uhum. aqui, né?
Então, deixe uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo. Bom, eu queria dizer assim, que se você tem um desejo no seu coração, se você acredita em alguma coisa que está ali plantado, mas você não tem coragem, é porque aquilo é para você. Nada nasce no nosso coração que não seja pra gente, né? Então, se você tem aquela vontade, se você tem aquele sonho, é porque ele é para você. Ele só está esperando você criar coragem. Então, acredite na sua vida, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Imagine uma nova história para sua vida. E acredite nela. E a partir do momento que a gente acredita, a gente faz acontecer. Que linda! Amei, amei. Obrigada, viu, Obrigada. pela sua participação. Adorei. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou, já deixa sua curtida, compartilha com o máximo número de mulheres que você conheceu. Eu vou deixar aqui na descrição os links para vocês encontrarem a Jéssica, tá? Para vocês encontrarem a Orna, já adquirir seus brincos mais lindos. E vamos fazer uma campanha para ela já começar com colar. E é isso. Esse foi mais um dos nossos episódios. Um beijo e tchau!